Então, dando início, né, ao estudo das nossas ferramentas de hoje, a gente começa pela lista de verificação, certo? Como o próprio nome diz, né, ela já nos dá esse conhecimento prévio do que é essa ferramenta. Ela é uma lista, ela é um checklist, conhecido também, né, em alguns livros, algumas aulas ou apresentações, vocês podem encontrar esse nome como checklist, lista de verificação. O objetivo dessa ferramenta é gerar um quadro, certo, com dados claros que facilitem a análise de um tratamento posterior. Ou seja, eu vou checar dados, eu vou checar informações, certo? Eu vou ter uma série de fatores que eu vou ter que checar. Eu vou checar e vou dizer se isso está de acordo, se está de desacordo, se isso aparenta visualmente algum problema naquele momento, e vou documentar isso, certo? E deixar isso exposto, facilitando aí a análise de uma pessoa que for usar. De repente ver o checklist da máquina, vai ver que ela está identificando um barulho sonoro, avisando que tem um problema de, enfim, algum componente. Então, se eu for manusear ela, eu já vou tomar um determinado cuidado para poder não agravar esse tipo de problema, ou vou buscar já tirar essa máquina da linha de produção para poder estar substituindo, estar consertando, enfim, já vou organizar tudo, né, para poder de repente não comprometer, de meu produto sair falho, enfim, né, comprometer e acabar dando um prejuízo maior dentro da empresa, certo? Aí ele também continuou falando, né, que é necessário que os dados obtidos, coletados, eles correspondam à necessidade real da empresa, certo? E essa coleta de dados, ela não segue parâmetro pré-estabelecido. Ela é adequada de acordo com as particularidades de cada processo, de cada empresa, de cada fábrica, certo? Então, a lista de verificação, ela não é uma lista padrão. Cada empresa tem sua lista, certo? Cada pessoa, cada profissional tem o seu checklist, né? Tem o seu passo a passo. Do mesmo jeito, vocês podem, dentro do trabalho de vocês, ao desenvolverem algum tipo de trabalho, vocês vão receber um checklist se forem trabalhar, né, para determinada empresa de instalações, enfim. Você vai ter um checklist, às vezes, da sequência de atividades. Né? Primeiro, você vai começar por isso, segundo, você faz aquilo, terceiro, aquilo. Mas para fazer isso, o que é necessário? Desenvolver não sei o que lá. Né? Então, esse é um checklist, ele vai dizer as etapas, o passo a passo de produção, né, de desenvolvimento desse trabalho. Aqui são algumas imagens de modelo de checklist, né? Então eu tenho um turno X, tenho máquina X, eu tenho vários operadores, né? E aí no dia eu apresentei alguma coisa, coloco ali, né? Enfim, eu vou marcando apresentações de falhas, enfim, depende de qual é a o objetivo, né, dessa lista de verificação. Aqui temos um outro modelo de uma lista de verificação, que é uma lista de verificação de uma empresa, certo? Seguindo a NR18, que é uma norma de segurança dentro da construção civil. Então, por exemplo, em relação a tapumes e galerias, primeiro item: caso a obra tenha mais de 2 pavimentos a partir do nível do meio-fio, seja executado no alinhamento do terreno, existe galeria sob passeio com altura interna livre de no mínimo 3 metros. Aí a pessoa vai fazer checklists, esse sim ou não, ou se isso não se aplica àquela realidade. As bordas de cobertura da galeria possuem tapume de altura de 1 metro, inclinando cerca de 45 graus. Aí a pessoa vai dizer lá e tal, e ali em cima ele preenche todo o cabeçalho, dizendo qual é a obra, qual é o endereço, quem foi o responsável, enfim, identificando de onde é essa lista de verificação. A nossa segunda ferramenta da qualidade, gráfico de Pareto, certo? Ele é um gráfico, né, de Pareto, porque foi o grande inventor desse gráfico, tá, gente? Então, o gráfico de Pareto ele é utilizado para dividir um problema grande em vários problemas menores. Ele pega um problema e destrincha esse problema, diminui esse problema, certo? E qual é o objetivo? A gente tem uma visualização completa ou mais complexa de todos os fatores ou de todos os componentes que agravaram nesse problema, certo?
Ele serve para mostrar por uma ordem de importância a contribuição que cada item tem para um efeito total. Né? Às vezes, para a gente chegar num problema, a gente tem até aquela história da bola de neve, né? É algo que vai se acumulando, que vai se somando. Então, para a gente chegar às vezes no problema final, nós temos vários pedacinhos menores que se somam e chegam em uma totalidade, certo? Então aqui, ó, ele é um diagrama, né? Primeiro de causa e efeito. Eu tenho aqui uma medida de porcentagens e eu tenho aí várias causas, né, de um problema destrinchado. Então, por exemplo, falta de algum item, algum vidro quebrado, padrão de cor que não conforme, né, que não é uniforme, não conforme com aquilo que está especificado, pintura de borda sem conformidade de cor, fita de borda descolorando, furação errada, verniz não alastrado e por aí vai, né? Peça riscada, falta de peças. Eu destrincho um problema de produção em vários pequenos outros problemas e vejo a probabilidade dele estar acontecendo ali na minha linha de produção, né? E aí eu identifico os meus problemas maiores, os meus problemas menores, eu identifico as minhas prioridades, por onde eu devo começar, né? Por exemplo, eu sempre vejo que eu tenho algum item que está faltando, né? Dentro aqui desse gráfico. Opa, voltando aqui, deu uma confusãozinha. Certo? Então eu tenho falta de itens, eu tô vendo que eu tenho, ó, cerca aqui de vidro quebrado, padrão de cor não conforme, certo? Eu vou alinhando tudinho deles e vou colocando. Aqui é sempre a porcentagem acumulada, tá? Dentro da minha testagem, ou seja, esse 20%, um pouco mais de 20%, né? Ele equivale a isso. Aí aqui, digamos também um pouco mais de 20%, então eu já tenho aqui 40% do total, certo? Porque a ideia é sempre a gente estar fechando nos 100%, tá? Aqui é o acumulado, que é sempre a soma de cada um desses fatores. A soma do primeiro fator mais o segundo fator dá para essa bolinha, né? A soma do vidro quebrado mais a falta de algum item com o padrão de cor que não conforme já dá essa bolinha aqui de cima, certo? E aqui é a repetição dele, né? A participação dele dentro aí do problema total, certo? Um outro tipo de diagrama é o diagrama de causa e efeito. Esse eu gosto muito de usar, porque ele é simples e ele é, ao mesmo tempo que é uma ferramenta importante, ele é meio que, como é que eu posso dizer, uma brincadeira, uma distração, certo? Ele é também conhecido como diagrama espinha de peixe, né? Porque é o desenho, o formato que ele adquire durante a nossa etapa de verificação, ou também conhecido como diagrama de Ishikawa, né, que é o cara aí que criou essa metodologia, essa ferramenta. E ele foi desenvolvido para representar a relação entre o efeito e todas as possíveis causas que podem estar contribuindo para esse efeito. O efeito ou problema é colocado no lado direito do gráfico e as causas são agrupadas segundo categorias lógicas e listadas à esquerda. Esse gráfico ele é desenhado para ilustrar claramente as várias causas que afetam um processo, por classificação e relação das causas. Para cada efeito, existem seguramente inúmeras categorias de causas. As principais podem ser agrupadas sob 6 categorias conhecidas como 6M, que são método, mão de obra, material, meio ambiente, medida e máquina. Pode memorizar isso. Método, mão de obra, material, meio ambiente, medida e máquina. E aqui está o nosso diagrama de causa e efeito, certo? Eu tenho um problema, uma coisa que eu estou analisando, que é o alastramento do verniz, né? Esse é o meu
problema, o meu efeito global. E eu vou destrechar ele em 6, que ele chama aqui de 6 categorias de causas, certo? Relacionadas a máquinas, método, mão de obra, matéria-prima, medição, meio ambiente. Então, em relação à mão de obra, é a regulagem da mão de obra, né? Quantidade que cada pessoa está usando, que cada, enfim. Em relação ao método, alta velocidade, né? Com o método que exige alta velocidade, muitas vezes a gente não consegue ter uma definição precisa, né? Muitas coisas passam despercebidas. Questão das máquinas, rolo desalinhado, já encontrei aí um defeito. Matéria-prima, viscosidade. Medições, ele não citou nada. Meio ambiente, frio, é algo que é produzido, tem que ser produzido aí a 4 graus, né? Então, sempre em relação à mão de obra, método, máquina, meio ambiente, medições, matéria-prima, eu cito dentro de um problema global um problema menor que me leva a esse efeito. Por isso que ele é causa e efeito. Eu tenho várias causas que conduzem a um efeito maior. Um outro gráfico é o gráfico de controle, certo? O gráfico de controle ele é uma ferramenta utilizada para avaliar a estabilidade do processo, distinguindo suas variações. Quando casuais, elas se representam aleatoriamente dentro dos limites previsíveis. Já as decorrentes de causas especiais necessitam de tratamento. É necessário então identificar, investigar e colocar sob controle alguns fatores que afetam o processo. Tá? Aqui também ele é um gráfico que ele é montado, só fazendo uma observação, através de um levantamento de dados estatísticos, certo? Em relação aqui, ó, a questão de percentual entre qualidade e uma determinada quantidade, desculpa, e período, né? Então eu levanto gramatura, LSG, uma média, enfim, algumas medições e vou jogando esses dados no Excel, enfim, e aí ele consegue me montar essa tabela, certo? Ele já é um gráfico, vamos assim dizer, mais complexo, diferente do nosso causa e efeito, por exemplo. E qual é a questão do controle? Eu vou estabelecer padrões, eu vou estabelecer limites que estão estabelecidos aí nesse gráfico com essas cores amarela, rosa e azul, certo? Os meus limites aí, e aí eu tenho a minha gramatura, né? Que está saindo dentro aí da minha proporção de fabricação. Então eu tenho que seguir aí meio. O ideal é que ele esteja sempre, essa curva, né, que esses pontinhos fazem, esteja sempre flutuando no meio entre esses limites, certo? A partir do momento que eles se afastam desse centro, desses limites, aí a gente tem uma variação muito grande, né, de coisas e dentro de um período. E aí é algo que pode se tornar preocupante. Pode não, é algo preocupante já, né? E chegamos ao fim dessa apresentação. E claro, deixando um pequeno presente para vocês, que é um trabalho, certo? Que eu vou estar explicando no nosso próximo vídeo.